Cláudio, deixa eu pegar o gancho do que você falou dos remédios. E no começo da tua fala aqui, você estava falando que o teu interesse sempre foi em entender qual era a causa das doenças, como que você poderia reverter. E até isso, o meu entendimento é que isso já é uma mudança, já é algo diferente de como a medicina tradicional é tratada hoje em dia, quando a gente vê assim, um foco muito em tratar os sintomas via remédios. Então, falando o que você está fazendo aqui, já essa tua entrada lá atrás, que você estava falando, talvez até antes de você chegar na dieta paleolítica lá atrás, no Robb Wolf, no Mark Sisson, assim, você já tinha algo diferente da faculdade. E como é que foi esse, tanto na faculdade quanto nos primeiros anos de prática, como é que era? Assim, você estava comentando que você é formado há 37 anos. Você sentiu uma mudança da medicina desses 37 anos, talvez 37, 40 anos atrás, mais aberta a estar entendendo as causas, e hoje em dia a medicina tradicional menos aberta a estar entendendo as causas? Não sei, te pergunto aí, o teu dia a dia, até antes de você chegar na dieta paleolítica, que depois eu entendo que te leva todo esse caminho, da vez de chegar até na carnívora, e enfim, tudo isso daí, Cláudio. Olha só, o que mudou, né? Vou começar pelos aspectos práticos, né? Na época eu era pediatra, eu fui, digamos, cogitado para fazer oncologia pediátrica. E aí eu fiquei imaginando, as doenças, tratar criança sofrendo com câncer não é o meu perfil, então nem assim, sair fora da história. Acho que é uma coisa relevante ter os colegas que tratem, não tem nenhuma, acho uma coisa bem importante que tem pessoas que fazem esse tipo de tratamento, mas não é para mim. Mas, voltando à situação, naquela época, não existia nenhum hospital oncológico em Porto Alegre, pediatra, não existia. Então, na verdade, era um setor do hospital de clínicas, que tinha um setorzinho lá, que tinha um pessoal trabalhando com oncologia pediátrica, que estava começando. Hoje, a gente tem pelo menos 2 centros oncológicos pediátricos, hospitais inteiros. Muita criança com câncer. Então, é uma coisa impressionante. Diabetes tipo 1 em criança, a gente pegava assim, um caso a cada não sei quanto tempo, era assim, casos selecionados dentro do hospital. Hoje tem um hospital, não só tipo 1, tipo 2 também, um hospital da criança com diabetes, um hospital inteiro, lotado de criança. Então, assim, isso para mim me toca, assim, sabe, muito. Houve uma mudança de perfil populacional, de saúde da população, nítido. Para mim é muito nítido. Então, assim, as doenças crônicas, então doenças, por exemplo, criança tendo doença isquêmica coronária. Não existia, cara. A gente vê agora guria de 14, 13 anos infartando. Isso é impressionante. Até nesse último documentário do Fed Ally, lá do Paul Saladino com a Nina Teicholz, até o primeiro gráfico é falando, olha, não aumentou tanto a quantidade de consumo de comidas em termos de caloria nesses últimos 50 anos. Acho que o gráfico dela está traçando desde o começo dos anos 70, então ela está falando dos últimos 50 anos. A prática esportiva não é que as pessoas são mais sedentárias hoje do que era em 1970, então ela está falando até que até tem um uptick, até uma subidinha, mas as pessoas são infinitamente menos saudáveis, mais obesas, e o caso até que ela está citando no gráfico, acho que é obesidade de criança, alguma coisa do gênero, e isso é assustador, né? Aumentou um pouquinho a longevidade, mas às custas de muitos anos, chega a ser décadas, quase uma década de perda de qualidade de vida importante. Então, isso aí para mim é uma coisa, tem alguma coisa muito errada. Quando eu entrei na homeopatia, a gente estudou um pouco dos ataques à homeopatia. Então, a homeopatia surge em 1796, final do século XIX e século XVIII. E, na verdade, se embebeu muito do Hipócrates, que é o pai, considerado pai da medicina, que era um cara muito observador. Ele trabalhava muito com observação clínica e acreditava numa força natural de cura que as pessoas têm. E isso, digamos, está por trás do meu pensamento. E também ele tem um pensamento que também faz parte digamos, da medicina convencional, que é o pensamento também de primum non nocere. Primeiro, não fazer mal. Tentar não fazer mal. Mas, no início do século XX, as fundações Rockefeller e outras fundações ligadas à indústria de petróleo começaram a vislumbrar digamos, o pessoal começou a usar, digamos, derivados de petróleo como medicamento.
Porque eles assim, se apaixonaram por aquela ideia. Havia, digamos, um monopólio de controle da indústria petrolífera nos Estados Unidos, e aí esse tipo de indústria, os caras fizeram um comitê lá, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós temos que vender remédio, digamos, criado em laboratório por nós, patenteado pela gente, e temos que acabar com todo um sistema médico que já tinha 2.000 anos ou mais, 4.000 anos, é a história da humanidade. Então, a gente tem que acabar com isso aí. Não tem que dar nenhuma chance para esses caras. Aí eles fizeram um relatório Flexner, né, que chamaram... É o Flexner Report, né? Exatamente. Aí o cara pegou, foi em todas as faculdades, fez um relatório, aí, isso é o seguinte, isso aqui é tudo picaretagem. Não era. As pessoas faziam as coisas há muitos anos, muitas coisas funcionavam mesmo, e outras não, outras tinham que ser modernizadas, atualizadas, não é assim. Eles botaram todo, digamos, pacote no lixo, entendeu? Porque via financiamento. O que eles fizeram? Eles fizeram, olha, nós vamos dar fundos de $1 milhão para várias universidades. As universidades que tiverem essas especialidades, como osteopatia, quiropraxia, medicina chinesa, fitoterapia, homeopatia, vão cair fora. E essas disciplinas e especializações estavam dentro do currículo universitário médico convencional em todo o mundo. E a partir dali, década de 1920, 1930, eles pegaram pesado nisso aí. Então eles pegaram, e aí as faculdades que tinham essas disciplinas começaram a excluir para poder ter verba. Então foi um incentivo financeiro positivo ali para excluir essas áreas, e botaram tudo fora. E tem digamos, são coisas de baixo risco, né? São terapias de baixo risco, com resultados. Nem todos são maravilhosos, mas tem muito resultado. E isso foi tudo fora, né? O que a gente sempre fala, daí acabou virando uma solução que é one size fits all. Só existe uma maneira de praticar a medicina, e nesse caso a gente vê todo o envolvimento da AMA, né, da American Medical Association, então até as imposições governamentais, padronizações de tratamento, então se você sai disso, você também pode ser processado. Então uma série de incentivos que a gente vê vindo de maneira totalmente negativa, né, Dr. Cláudio? Assim, tanto para o médico quanto para a ligação da indústria farmacêutica, e a gente até pode falar a indústria do óleo vegetal, dos óleos todos que vêm em paralelo, né? Eu entendo que a gente está falando de duas coisas diferentes aqui. A gente está falando de um lado de como a medicina mudou, a forma de se fazer medicina mudou. A forma de ensinar, mudou a forma de ensinar a medicina. De ensinar a medicina. E do outro lado, com a forma como a gente está se alimentando também, que o Sérgio citou até o Federline, né? Então, são dois caminhos que ali se encontraram na frente, não sei, na década de 70, talvez, acho que isso ficou mais evidente a partir dali. E a gente tem, então, de um lado, a medicina diferente, do outro lado, a alimentação diferente, os dois se potencializaram aí um ao outro e causaram esse estrago. É desse jeito mesmo que você tá explicando, Cláudio? Digamos, a mudança na formação médica começou antes, começou na década de 20, 30 nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, década de 30, 40, 50 já foi mudando. Então, assim, a medicina ficou muito mais materialista, mecanicista e focada em resolver problemas sintomáticos. Não, porque quando tu resolve, digamos, como tu resolve, digamos, as consequências de terceiro grau e não vai nas causas, raízes dos problemas, tu fica só tapando buraco. É que nem um Haddad agora, que tá botando dinheiro, comprando dólar para baixar a taxa de câmbio. Um idiotice, tá queimando reserva brasileira e não tá mexendo na estrutura. Ou seja, em coisas... É uma idiotice, tu entende? Então, assim, tu fica dando remédio para uma coisa e não resolve a questão principal. Tu tem que ver qual é a causa raiz. Então, mas nunca teve interesse também em fazer Então, a medicina mudou, assim, na formação. Então, eu também já estou formado nessa formação tradicional. Não era diferente. O que aconteceu de diferente nesse período é que houve uma captura das entidades médicas e das universidades de uma maneira que a gente não sabia, né? Elas foram sendo capturadas pela indústria farmacêutica por grandes monopólios e na verdade, isso aí foi escalando, né? Foi escalando. E aí a questão por exemplo, o óleo vegetal é uma questão de propaganda ali, surgiu por propaganda. Então os caras descobriram, tá sobrando caroço de algodão aqui, é um produto que não serve para nada. Aí um químico lá pegou né, botou numa situação química e destilou um óleo, né? Um óleo horrível, marrom, cheiro ruim, tarará. Aí usaram uma sequência de branqueamentos, de sequência de tentar botar um aroma melhor, um aspecto melhor, criaram um óleo vegetal.
Aí eles, então nós vamos tentar agora vender esse óleo e dizer que ele é mais saudável que a gordura animal.